docinho e sem calorias. Se você consome bebidas e alimentos que têm adoçantes artificiais, você sabe que uma das vantagens é justamente o controle de calorias. Muito bem, como a gente sabe, o adoçante artificial ele entra pelo nosso corpo, ele vai embora sem ser metabolizado, portanto, ele não adiciona calorias para nós. Mas o que é o nosso corpo? Quando a gente fala nosso corpo, a gente está falando das nossas células humanas, mas também estamos falando da enorme quantidade de bactérias que nós estamos hospedando. O corpo humano tem 10 trilhões de células, sendo que de bactérias são 100 trilhões de células, ou seja, 10 vezes mais células de bactérias do que células humanas propriamente ditas. E não são bactérias que ficam paradinhas, elas estão cumprindo um papel muito importante para a nossa saúde, para a nossa digestão e muito mais. Portanto, nós temos que formular uma nova pergunta. Qual que é o papel dos adoçantes no delicado equilíbrio de todas essas bactérias, da nossa flora intestinal? E uma ideia perturbadora é que o adoçante artificial ele pode fazer a gente engordar. É uma ideia paradoxal, porque afinal de contas o adoçante é usado na indústria de alimentos diet para nós diminuirmos a nossa quantidade de calorias, para termos um controle de peso, por assim dizer. Só que se isso estiver afetando as nossas bactérias, fazendo proliferar algumas bactérias mais do que o normal, essas bactérias podem causar uma intolerância à glicose, que é um dos primeiros estágios de desenvolvimento de diabetes. Essa é uma ideia discutida num artigo científico publicado no respeitado periódico Nature, do Jotan Suez e outros pesquisadores. Eu sou Seiichi Arata, do natogut.com, e você está assistindo aqui ao nosso terceiro vídeo da série Saúde Baseada em Evidências, e aqui a gente vai examinar esse artigo científico que foi publicado em setembro de 2014 e que tem o título Adoçantes artificiais induzem uma intolerância à glicose e podem alterar os micro-organismos intestinais. A tal intolerância à glicose que eles mencionam seria iniciada pelo consumo excessivo de adoçantes artificiais e transformaria o indivíduo saudável em uma pessoa com dificuldade de regular os níveis de glicose no sangue, podendo se tornar diabética e obesa, ou seja, exatamente o oposto do que você esperaria de um adoçante. A gente já vai ver daqui a pouquinho a crítica da comunidade científica com relação a esse estudo, mas eu já quero adiantar para você, que você provavelmente deseja emagrecer, tem interesse nisso. Este estudo, considerado isoladamente, ainda não é uma prova forte o suficiente para falar que os adoçantes sempre fazem com que seres humanos engordem. Se você quer agora evitar o consumo de adoçantes artificiais, é muito importante entender que essa escolha é uma escolha mais orientada pela política de precaução, pela abordagem de precaução, do que exatamente pelos resultados deste estudo específico. A crítica da comunidade científica, que está, por exemplo, compilada no Science Media Center, tem sido de que, infelizmente, essa pesquisa ela utiliza mais os resultados de camundongos do que propriamente dito o resultado em seres humanos. Então, quem sabe no futuro essa teoria do vídeo de hoje pode ser reexaminada para a gente ter dados mais conclusivos. No Brasil, eu quero até parabenizar o trabalho da jornalista Juliana Vines, que escreveu uma matéria bem fácil de entender, que foi publicada na Folha. Eu vou botar o link também Você pode ir para natogut.com/SBE03. Eu vou botar também o link do Science Media Center e outras fontes de informação relacionadas a esse estudo. Mas basicamente a ideia é que hoje a gente ainda não tem dados concretos, provas concretas para rever o uso de adoçantes. Dito isso, por um lado, a gente vai se lembrar que os adoçantes artificiais, quaisquer que sejam, não são um componente indispensável, essencial, fundamental para uma dieta saudável. Em outras palavras, a gente pode viver perfeitamente bem sem adoçantes. Além disso, as pesquisas sobre a sensibilidade à insulina ainda estão avançando, a gente ainda tem muita coisa para aprender, principalmente na relação dos adoçantes com tudo isso. Então, pela política de precaução, pode ser que você prefira evitar o uso de adoçantes. Você também deve se lembrar que no segundo vídeo da série Saúde Baseada em Evidências eu mencionei um livro bem bacana chamado How to Read a Paper, da Tricia Greenhalgh. E para quem tem interesse, e mais a fundo, acho que é fundamental para nós desenvolvermos essa nossa habilidade de ter uma análise crítica desses estudos que vão pipocando de tempos em tempos. Nesse estudo, em geral, a teoria é bem interessante. Tá? Eles foram bastante criativos para provar que essa intolerância à glicose tem uma relação com a mudança na flora intestinal. Como é que eles fizeram isso? Eles deram antibióticos para os ratinhos.
Então, primeiro eles alimentam os ratos com uma grande quantidade de adoçante. Supõe-se que acontece uma mudança na flora intestinal, você vê o resultado dos níveis de glicose, daí eles jogam o antibiótico para matar todas as bactérias, e eles perceberam que os níveis de glicose voltam ao nível normal. Então, parece que tem uma relação entre a flora intestinal e os níveis de glicose. Só que não terminou aqui. Eles também fizeram um transplante de fezes entre 2 grupos de ratos. Isso mesmo, transplante de fezes. Então, eles têm um grupo de ratos que foram alimentados com uma alta dose de adoçante, e eles pegaram as fezes desses ratos e transplantaram para um outro grupo de ratinhos que estavam zerados, ratinhos que foram criados num ambiente sem germes. Então, eles não tinham bactérias, receberam as bactérias do grupo que recebeu a intervenção com bastante adoçante. Esses ratinhos zerados também acabaram ficando com hiperglicemia. E para completar, eles também chamaram 7 voluntários humanos, deram a eles uma grande quantidade de adoçante. Desses 7, 4 pessoas também adquiriram a hiperglicemia, então foi coletada a amostra de fezes desses humanos, foi feito o transplante para dentro dos ratinhos zerados, e os ratinhos zerados também ficaram com hiperglicemia, coitadinho deles. Bom, vamos fazer alguns comentários rápidos sobre críticas. Uma coisa que incomoda nesse estudo é que o título não é muito preciso, porque ele está falando de riscos dos adoçantes. No fundo, esse estudo está mostrando resultados negativos, nocivos, de um tipo específico de adoçante, que é a sacarina. No caso dos outros adoçantes que eles também examinaram, tem o aspartame, a acesulfame K, sucralose, não houve o mesmo efeito semelhante, na mesma proporção. Então alguém poderia acusar os pesquisadores falando, puxa, esse pessoal está muito sensacionalista, estão usando aí um título bombástico para chamar a atenção, que a conclusão do estudo deles não é a mesma coisa que está no título. Não seria aí uma boa prática científica. Uma outra crítica é que a sacarina administrada nos ratos foi uma quantidade muito alta. Se for para fazer um equivalente da dosagem, da massa corporal daquele rato, a dose que foi administrada para um ser humano médio, adulto, você teria que consumir algo entre 10 a 20 latas de refrigerante diet por dia, que não é uma coisa muito realista. Esse estudo do Suez e tal, então, ele mostra efeitos nocivos do consumo exagerado de sacarina. Não está falando do consumo moderado de adoçantes em geral. Uma outra crítica é que os estudos foram feitos principalmente em camundongos, em ratos. E daí para ser humano é um grande salto. Então a gente ainda não tem condições de falar que todos os seres humanos ao consumir adoçantes terão o mesmo tipo de resultado. Está muito cedo para fazer alguma afirmação nesse sentido. Nós precisamos de mais estudos. São apenas 7 indivíduos que foram analisados, estudados, que consumiram bastante adoçante, e apenas 4 deles tiveram reações negativas com a sacarina. A gente não precisa ser muito especialista em estatística ou matemática para dizer que ainda o número é muito pequeno, não podemos fazer grandes afirmações baseadas nisso. Então, no fim das contas, para quem tem interesse em saúde baseada em evidências, a gente tem aqui um exemplo, um ótimo exemplo, inclusive, de um estudo que, quando a gente bate o olho numa primeira vista, parece algo bombástico, revelador, que vai mudar o futuro de toda a ciência de nutrição, mas que, quando a gente faz uma análise mais crítica, mais detalhada, nós percebemos que tem poucos efeitos práticos na nossa vida. A ideia de que os adoçantes podem causar um efeito contrário, fazendo as pessoas se tornarem pré-diabéticas, obesas, é interessante porque é uma ideia paradoxal, não é isso que a gente pensa quando pensamos em adoçantes, e obviamente isso chama a atenção da mídia. O público acha interessante, fala, poxa, eu quero saber mais a respeito, estou gravando esse vídeo até para ajudar nesse esclarecimento, só que no fundo, nós vemos que não é bem assim. Eu tenho um grande apreço, eu gosto muito das filosofias das dietas dietas paleolíticas, ancestrais, que tem muito dessa abordagem de precaução, quer dizer, puxa, é algo novo, melhor tomar cuidado com esse consumo, então olha aí, temos essa pesquisa agora, finalmente, mostrando pela ciência que o adoçante faz mal. Não é bem assim ainda, pelo menos não no caso dos seres humanos. E outra coisa que poderia também chamar a atenção nossa é que, puxa, o estudo foi publicado na Nature, que é um jornal acadêmico de alto impacto, não é? Só que a leitura mais detalhada nos mostra que, por enquanto, ainda não dá para afirmar que o adoçante faz mal para os seres humanos.
E por isso, para a gente finalmente amarrar esse papo, tem dois grupos de quem quer ficar longe, que faz sentido querer ficar longe dos adoçantes artificiais. O primeiro grupo é para quem deseja seguir o princípio de precaução. Se você é parecido comigo, você gosta desse princípio de precaução, quer dizer, se eu posso viver perfeitamente uma vida plena, sem adoçantes artificiais, pela precaução, para que eu vou adicionar isso no meu dia a dia? E quem sabe, talvez, um dia no futuro, novos pesquisadores venham e comprovem essa hipótese de hoje. Então, nesse dia no futuro eu vou olhar para trás e falar, olha só, valeu a pena eu seguir a abordagem de precaução, porque enquanto todos os estudos foram realizados, eu não estava consumindo algo que eu nunca precisei. Então, esse é um grupo. O segundo grupo é no caso de você ser um ratinho de laboratório. Então, nesse caso, vale a pena para você evitar a sacarina, o exagero de sacarina. Esse aqui foi o nosso vídeo Saúde Baseada em Evidências. Para você receber mais vídeos, você pode ir para natogood.com, fazer o seu cadastro de e-mail. Você pode também assinar o canal youtube.com/natogood. E todas as referências desse vídeo estão no link natogood.com/sde03. E eu quero convidar você para deixar nos comentários se você utiliza adoçantes, se você evita adoçantes, quais adoçantes e o porquê. Por que você tem a sua escolha. Estou bastante interessado em saber isso. E eu sou Seiichi Arata, do natogood.com. Muito obrigado por você fazer parte da nossa comunidade NatoGood. Forte abraço!